Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais um dia, estamos na presença do Senhor. Bendito seja Deus que nos fez a promessa que estaria conosco. Promessa essa feita por Jesus Cristo, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Graças a Deus, porque os séculos ainda não se consumaram. Muito embora sabemos que estamos vivendo os últimos dias, sabemos que estamos numa reta final para cumprimento dos tempos que determinou o Senhor sobre este mundo, ainda estamos num processo esse que ainda não se concretizou. Então, alegramo-nos e nos regozijemos no dia de hoje que nos deu o Senhor e façamos de tudo para agradá-lo, porque é isso que Deus deseja de nós, que nós venhamos a agradá-lo, a servi-lo em espírito e em verdade. A palavra de Deus hoje para a nossa meditação está no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos aqui a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente deste mundo? Pois quando alguém alega eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Essa palavra de Paulo aos irmãos que estavam em Coríntios nos remete a uma situação bastante inusitada, mas bastante atual. Haja visto que nos dias de hoje existe uma grande convergência ou divergência, se é que eu posso dizer melhor, entre os irmãos que pertencem a diversas organizações eclesiásticas e denominacionais, que pertencem a diversos segmentos religiosos e defendem isso como uma bandeira. Os espíritas, os budistas, os candomblecistas, enfim, cada um tentando defender a sua bandeira e, entre aspas, o seu pai na fé, como muitos dizem. E entre os cristãos não é diferente das quais citei, que são as religiões afro e ocidentais. Entre os cristãos também nós estamos vivendo basicamente isso também, porque muitos dizem que é da igreja X, outro diz que é da igreja Y, e que o meu pastor, se referindo a um homem como sendo pastor. E Paulo está dizendo aqui para os coríntios que estavam passando por esse processo, onde eles estavam se dividindo e consequentemente se guerreando entre si, dizendo que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo. Enfim, Paulo vai chamar a atenção dos irmãos em Coríntios, dizendo que tanto Apolo quanto ele eram servos de Deus, igualmente eles, e que tudo que eles deveriam fazer tão somente era dar glórias a Deus, porque é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Como eu falei no início, nós estamos vivendo os últimos dias, mas os últimos dias ainda não finalizaram. O Espírito de Deus, da qual foi promessa de Deus e que Jesus Cristo nos enviou, nos disse que estaria conosco até o findar dos tempos. Consequentemente, nós estamos esperando esse findar dos tempos. E uma vez findando este tempo, nós vamos receber de Deus aquilo que está proposto.
que é a promessa que Jesus fez lá no livro de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, onde ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradias, ou moradas, ou lugares, e que se não for assim, eu já teria vos dito: vou para o Pai vos preparar lugar. E se eu for para o Pai vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Debaixo dessa promessa que Deus nos fez, debaixo dessa autoridade da palavra que Ele tem e que determinou sobre nós vemos o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é misericordioso. Perdoa aí, irmãos, mas está passando aqui um helicóptero onde eu estou gravando ao ar livre e pode ser que atrapalhe um pouco o fundo aí. Mas a grande realidade, irmãos, voltando aqui ao raciocínio, é que Deus nos deu essa oportunidade de podermos viver esse momento praticamente voltado para um futuro ainda um pouco distante, pois o Senhor Jesus Cristo nos disse para que nós não prognosticássemos dia nem hora, porque nós não sabemos quando chegará o dia, nem quando chegará a hora em que Jesus virá buscar a sua igreja, em que Jesus virá buscar os santos para levar para junto dele, para ser família com Deus, para se cumprir também outra palavra que ele deixa claro no seu evangelho, quando ele diz que naqueles dias muitos comparecerão perante ele dizendo: Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu orei em teu nome, Senhor, eu curei em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu batizei em teu nome. E Jesus abertamente dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos, porque eu estive nu e não vieste me vestir, estive com sede, não vieste dar-me de beber, estive em prisões e não foste me visitar, portanto, não vos conheço. E para um outro grupo, Jesus vai dizer da mesma forma, mas de uma forma completamente oposta, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado desde a fundação dos séculos. Ou seja, está tudo preparado, meus irmãos. Mas aí Jesus vai continuar fazendo um adeno em cima dessa promessa, dizendo: porque vocês, quando eu estive preso, foste me visitar, quando eu estive nu, foste e me vestiste, quando eu estava doente, foste me visitar. E Jesus fala essa palavra, da qual foi escrita pelos evangelistas, dizendo acerca de como nós deveríamos ter um comportamento com relação aos nossos semelhantes. E aí ele reforça o grande mandamento de Deus, que é o único. E ele assim diz que o mandamento de Deus é amar a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo. Então Jesus diz que tudo que nós fizermos para o nosso próximo, para o pequenino, para o necessitado, você vai estar fazendo para Ele. E uma vez fazendo para Ele, certamente essa promessa de vinde benditos de meu Pai será cumprida na vida de cada um que assim tem procedido. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu gostaria de finalizar esse áudio dizendo para você o que no início nós lemos. Não seja exclusivo com relação às coisas deste mundo, pois Paulo deixa claro que quando nós entramos nessas questões, nós não estamos praticando as coisas que no mundo se pratica, nós não estamos fazendo as coisas que os homens que não conhecem a Deus fazem. Então, qual é a diferença entre aqueles que fazem a vontade de Deus e as daqueles que não fazem a vontade de Deus? A diferença é exatamente essa que Paulo deixa claro. Deixa claro de uma forma importante e bastante positiva, mostrando que, na verdade,
O que Deus quer que nós sejamos é uma unidade. Na verdade, quando Cristo ele veio aqui e anunciou as boas novas, que são o Evangelho, ele tinha intrínseco dentro da sua mensagem esse objetivo de fazer a igreja ser uma só. Então a minha visão utópica com relação à igreja, que hoje tanto se fala como templo, como uma organização eclesiástica, com uma nomenclatura, deveria se chamar somente Igreja de Cristo, ou os do caminho, como eram conhecidos os irmãos que começaram a caminhar com Cristo na igreja primitiva, onde todos tinham os mesmos objetivos, onde tinham todos o mesmo pensamento, onde todos tinham o mesmo desejo, onde todos tinham a mesma vontade, onde todos diziam que nada era seu, mas era comum de todos ter alguma coisa, todo mundo visitava as necessidades do outro. Ninguém dizia eu sou rico, eu sou pobre, todos tinham direito a tudo. E esse é o governo de Deus. Um governo que não é praticado nem entre os cristãos, que é o governo da qualidade e da igualdade. O governo de Deus é igualitário. O governo de Deus é igual. Ele permite que o sol brilhe sobre mim, que sou justo, e permite que o mesmo sol brilhe sobre aquele que está praticando justiça. Então Deus ele é justo e ele é igualitário. Agora, se nós queremos receber, como diz na sua palavra, o melhor desta terra, precisamos estar preparados para receber, fazendo aquilo que ele deseja que nós façamos, que é a sua vontade. Porque o rei, ele tem os seus súditos, e os seus súditos obedecem ao rei. E o rei chama para si total e exclusiva adoração. E é assim que Deus deseja que nós sejamos únicos e exclusivos dele, propriedade sua, como algo da qual ele tem, segundo a sua própria palavra deixa claro, ciúmes. Não um ciúme que nós às vezes temos, que é um ciúme doentio, ou um ciúme maligno, não. O ciúme de Deus, segundo as próprias escrituras assim nos ensina, é um ciúme de zelo, de cuidado, de amor, de soberania, para que nós não venhamos a nos envolver com as questões deste mundo, pois isso faz com que ele se torne, até mesmo vou usar aqui uma palavra que eu não deveria, mas como humano de repente eu posso usar, se torna um Deus impotente, porque apesar dele ser grande, único, poderoso e soberano, ele se torna impotente quando eu não o quero, quando eu não o aceito, quando eu não o obedeço. Então, meu amado, não seja de Paulo, não seja de Apolo, não seja da igreja X ou da igreja Y, não seja de lugar nenhum, seja do Evangelho, seja de Cristo. Compartilhe o que você tem, visite a necessidade dos que você vê que há necessidade. Não saia fazendo prosélito, carregando um carro cheio de cestas básicas e entregando para as pessoas. Isso é importante, isso é legal, muito bacana. Jesus gosta disso. Mas escolha quem você possa abençoar, até que essa pessoa que está sendo abençoada por você se levante. Pois foi assim que fez o samaritano. No próximo áudio, nós vamos falar um pouco sobre o samaritano. E aí você vai entender, como complemento desta mensagem, o que eu quero dizer. Então que Deus possa te abençoar. Fique debaixo da graça, debaixo da paz e que Deus te abençoe.